Aí nós vamos passar, eu fiz um PowerPointzinho aí para ajudar a gente. Então eu vou precisar muito que você tenha aí sua apostila na mão hoje para a gente poder dar uma olhada no texto completo. Deixa eu falar um pouquinho sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista. Nosso desejo aqui sempre é compartilhar daquilo que a Bíblia diz, é uma escola bíblica. Mas foi muito legal o trabalho que a Convenção Batista fez sobre vários assuntos, trazer uma compilação do que a Bíblia fala sobre isso. Então tem vários, por exemplo, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e tal. E aí nessa declaração doutrinária, a última parte fala sobre essa parte de administração, sobre essa parte de mordomia. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem condensado em frases aquilo que a Bíblia ensina sobre essa questão, tá? Aí o meu amigo Eudes está me ajudando aí. Eu trouxe o pendrive, trouxe o PowerPoint, mas esqueci que precisava de um computador. Aí o Eudes está salvando a minha vida. Então, pessoal, só para a gente dar uma olhada, só para falar dessa questão, a declaração doutrinária, ela está na internet. Seria muito legal você, como participante ou frequentador de uma igreja batista, de você dar uma consultada lá, o que a nossa denominação crê sobre esse assunto. E sobre os outros assuntos, vale a pena, são textos pequenos, como você pode ver aqui. São 7 parágrafos, por exemplo, sobre mordomia, e embaixo são todos os textos bíblicos. Se você tem o seu papel aí, só deixa eu te ajudar, deixa eu te explicar como é que é a leitura. Por exemplo, aqui ó, mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Aí tem o número 1 do lado, tá vendo? Tem o número 1. Aí você vai lá embaixo no 1 e aí vê lá, Gênesis 1, 14, 17, 20, tá vendo? Que são as passagens que provam essa frase, de onde eles tiraram essa frase. Tudo bem? Então, com base nesses versículos, eles chegaram a esta conclusão. Tudo bem? Só para entender. E a declaração doutrinária, em termos gerais, é assim: cara, vai vir mais um menino, hein, cara? Rapaz, bom, o bom é que isso daí é importante. Aí próximo, se vier outro menino, aí já fecha. Para desespero da mãe e do pai, né? Isso daí. Porque ele vai tentar a menina, só sei fazer menino, né? Então, tá bom, parabéns, viu, cara? Deus abençoe. Eu queria então ler com os irmãos. Dá uma desfocada, né? Pode dar ok aí, sossegado. Não sei porque que aparece isso daí no PowerPoint. Tá tranquilo. Sossegado. Sossegado. Ah, tá bom. Então... beleza. Tudo bem. Então, pessoal, pega o papelzinho aí, vamos dar uma lida. Eu queria ler o texto inteiro e depois a gente vai para vamos dar uma olhada nos versículos. Tá bom? Então vamos lá. O que a Bíblia fala sobre qual seria a doutrina bíblica sobre a mordomia? Primeiro, mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus. E por isso devem os homens a Ele o que são e possuem e também o sustentam. Aí você vai vendo se você concorda com essas afirmações, tá bom? Terceiro parágrafo. O crente pertence a Deus porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. Quarto parágrafo. Pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades,
da personalidade, dos recursos naturais e de tudo que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Esse parágrafo eu acho muito legal, porque ele tentou numerar tudo que a gente pode administrar, né? Próximo parágrafo. Cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o evangelho que ganhou de Deus, que recebeu de Deus. Legal, né? O evangelho é um bem, é uma bênção também, né? Que a gente deve administrar. As escrituras sagradas ensinam que um plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas alçadas. Ela está falando de dinheiro, de recurso, precisa falar sobre isso também. E último parágrafo, sétimo parágrafo. Devem eles trazer à igreja sua contribuição sistemática e proporcional, com alegria e liberalidade, para o sustento do ministério, das obras de evangelização, beneficência e outras. Tudo bem? Basicamente é o que está ali. Tudo bem? Legal? Pessoal, vamos então ver uma por uma. Vamos dar uma consultada uma por uma. O próximo slide é o primeiro parágrafo, já com os textos. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Então vamos abrir lá. Escolha uma passagem aí, ó, que aí eu vou pedir para os irmãos estarem lendo. Escolha uma passagem. Não, pode pôr na... Isso, que aí o pessoal escolhe uma das passagens que a gente vai ler. Vamos ler a base bíblica dessa frase que nós lemos. Bom, Gênesis 1, o pessoal sabe de cor, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele então é realmente o Criador. Reconhece Deus como Criador, Senhor e dono. Gênesis 14, 17 a 20. Alguém pode ler para a gente? Gênesis 14, 17 a 20. Alguém, irmãos? Depois que Abraão voltou de ferir e aos reis que estavam com ele, saiu do encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. É isso mesmo? 14, 17. Tá. Uhum. De 17 a 20, isso. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, testificou em mim, da sociedade do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu os dízimos. Isso, legal. Essa é uma passagem interessante, que antes mesmo de haver a lei, de Deus ter escolhido Arão, Abraão, ele conquista lá, ganha uma batalha, ganha os despojos dessa batalha, e ele encontra com um sacerdote do Deus Altíssimo, que diz: olha, o Senhor, ele é Deus sobre tudo. E aí Abraão, ele dá o dízimo disso. Isso é muito importante, porque muitas pessoas falam que o dízimo, ele é da lei, e como a gente está na graça, a gente não precisa mais dar o dízimo. Só que Abraão é antes da lei. Então esse conceito de você devolver ao Senhor parte do que Ele já te deu, ele é antes da lei mosaica, tá? Mas o próprio Melquisedeque, quando ele abençoa Abraão, ele diz: olha, Deus que é dono de tudo, cara, te deu isso. Por isso que então, Abraão, então eu vou devolver de uma forma de gratidão daquilo que Deus me deu, tá? Salmo 24, 1. Esse daí o pessoal sabe de cor também, né? O Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aquele que nele habita. Isso, olha lá. Então, a gente está falando que
reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. Não sobrou mais nada, né? É tudo do Senhor, tá? Eclesiastes 11, 9. Isso, por que Deus pede conta? Porque é tudo dele, tu está administrando o que é dele, né? E 1 Coríntios 10, 26. E a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Aí. Tudo é de Deus. Então, a primeira coisa, quando a gente vai fechar o nosso entendimento sobre finanças, é lembrar, ó, gente, tudo é de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. O que está no nosso bolso é de Deus, a nossa roupa é de Deus, o ouro, a prata, tudo é de Deus. O universo, o cosmos é dele. Ele é Criador, Senhor e dono. São três aspectos importantes dessa propriedade que é de Deus. E pensando ainda na mensagem que a gente pregou no domingo passado, pensar que o nosso Deus, nós somos propriedade exclusiva dele. Somos ainda mais especialmente dele ainda. Não é verdade? Tá bom? Próximo parágrafo, vamos lá, ó. Todo mundo lendo junto, vamos lá. Todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus, e por isso devem os homens a Ele o que são e possuem e também o sustentam. O que eu sou é de Deus, o que eu possuo é de Deus, e aquilo que me mantém vivo é de Deus também. Estamos concordando? Correto, né? Vamos dar uma olhada lá primeiro, Gênesis 14, 20, a gente já viu, não é isso? A gente já leu, que foi essa passagem de Melquisedeque. Melquisedeque falando para Abraão, ó, Deus é dono de tudo e te concedeu essa vitória, botou o teu inimigo na tua mão. Deuteronômio 8, 18. Deuteronômio 8, 18. Bom, João. Essa passagem ela é muito importante porque é o seguinte, Deuteronômio, o que significa Deuteronômio? Repetição da lei, correto? Aí pensa o seguinte, ele está ali, o povo está quase entrando na terra prometida, Moisés então vai repetir conceitos, vai repetir coisas importantes para o povo. E a primeira coisa que ele está falando aqui no capítulo 8 é o seguinte, povo, cuidado para que quando vocês entrarem na terra, vocês não acharem que foi a mão de vocês que deu tudo. Porque vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel. Vocês vão entrar em cidades prontas, vocês vão morar em casas que não foram vocês que construíram. Vocês vão chegar, vão ter vinhas produzindo uva que vocês não plantaram. Vai ter gado no curral que vocês não criaram. Não pense que foi a sua mão e a sua força que deu isso para vocês. Mas lembre-se que é o Senhor que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Que deu tudo isso para vocês. Gente, isso é uma coisa tão importante para nós hoje, não é? Que a gente acha que a gente se sustenta pela força do nosso trabalho. Olha, o meu trabalho me deu tudo que eu tenho. Olha, o seu trabalho foi instrumento de Deus para Ele te dar o que você tem. Então foi o seu trabalho? Sim, de certa forma sim, mas se o seu trabalho existisse e Deus não te abençoasse, você poderia trabalhar e mesmo você não tem nada. Tuninho. Pastor, eu falei isso ontem com o meu irmão no geral, estava na construção na casa dele lá, ele vai 3 pessoas trabalhando batendo concreto na casa. Aqui que nós fizemos hoje e tal, quando a gente trouxe o caminhão de concreto, eles soltaram tudo aí, cara, e graças a Deus por isso. Porque não foi teu braço mesmo. Com certeza. Com certeza. É Deus que nos ajudou. Se não for Deus, a gente não consegue.
E quando a gente pensa sobre princípios sobre finanças, a gente tem que lembrar disso. Olha, todas as bênçãos, agora, físicas, materiais, e todas as bênçãos espirituais, elas vêm de Deus. Por isso os homens devem a Deus. Certo? Os homens devem a Deus o que são, o que possuem o sustento. E esse texto de Deuteronômio é para lembrar isso. Ó, cara, não esquece isso, pessoal. Não devemos nos esquecer disso. Amém? Amém? Amém. Aí, agora sim. 1 Crônicas 29, de 14 a 16. Gente, que legal essa passagem, né? Porque a liderança deu oportunidade para que as pessoas trouxessem suas ofertas para a construção do templo. E aí o povo ficou tão animado que começou a dar, a ponto que o pessoal da liderança falou: gente, tá bom, não traz mais. E Davi, quando ele olha toda aquela riqueza que foi depositada para poder pagar a obra do templo, porque tinha que se comprar pedra, tinha que se comprar madeira, tinha que se trazer essa pedra, trazer a madeira, pagar os profissionais, tudo isso demandava muito. E fora as questões de dentro, as questões ornamentais, o ouro que precisava, a madeira não era qualquer uma. Então, tudo isso gastava muito dinheiro. E o pessoal foi dando, o pessoal, gente, tá bom. E ele, quando olha aquilo tudo, ele fala: olha, como Deus é bom conosco. Porque tudo é dele. Ele abençoou o povo dele para que o povo dele trouxesse esse valor. Aqui eu preciso fazer uma pausa nesse ponto, pensando na nossa construção. Pessoal, hoje à noite nós vamos falar isso novamente. Nós estamos abrindo mais uma oportunidade, estamos fazendo mais uma campanha daquelas ofertas familiares para a igreja. Porque a nossa obra está parada. Falta tão pouco para a gente já poder entrar. E essa deve ser a mesma motivação que o povo tinha lá. Deve ser a nossa. Olha, eu quero abençoar a obra do Senhor. Eu quero que a minha igreja construa esse templo que vai ser uma bênção. Lembrando, tudo é de Deus. Será que Deus não me deu nada que eu possa usar para o serviço da sua obra? Para a construção do templo? E seria tão legal se nós, como liderança, pudéssemos falar: igreja, não precisa trazer mais. Porque a gente já tem muito mais do que a gente precisa, a gente vai construir tudo. Tá bom? Então eu queria que a igreja orasse por isso também, pensando nesse exemplo, né? Porque é uma coisa importante. Se eu perguntasse para você: você gostaria que a igreja tivesse um templo? Eu tenho certeza que todo mundo diria sim. Mas assim como você faz na sua casa e eu tenho que fazer na minha, a gente sempre tem que pensar: de repente eu não tenho o valor todo, mas eu tenho um qualquer por mês que eu posso dar para a construção. A gente precisa colocar esse qualquer no nosso orçamento familiar. A igreja precisa estar pensando nisso, porque existem irmãos que têm o desejo que a igreja seja construída, mas não coçam o bolso para isso. Esse desejo é um desejo vazio. Um desejo completo é aquele desejo que faz parte dos meus esforços, ou seja, eu quero isso e eu vou fazer, né? Eu quero casar, eu vou então comprar as coisas, eu vou arrumar, se eu tenho que pintar lá, eu vou pintar, eu vou fazer o que eu for, porque eu quero casar, eu quero ir para uma casa bonita, né? Ou assim, eu quero que meu filho tenha um futuro, então eu vou gastar aqui para poder comprar livro, para poder fazer, né? Não adianta só falar: eu quero que meu filho seja um grande profissional, mas aí não paga nenhum curso para ele, não compra livro, não ajuda, não põe ele para estudar. Como vai ser? Então a mesma coisa para a gente quer essa construção, devemos fazer como esse texto que nós lemos, vamos investir a ponto de a gente falar: não precisamos mais, temos tudo.
Tá bom? Hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai começar mais uma campanha para a gente levantar os recursos para a gente terminar essa obra. Amém? Então, a 1 Crônicas ele fala isso: olha, o Senhor, tu deu tudo para a gente. E a gente pode pegar uma parte disso que o Senhor deu e trazer aqui para a construção do seu templo. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Muito legal, né? Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito procede de quem? Gente, se alguma coisa boa aconteceu na sua vida, Deus te abençoou. Eu casei, Deus me abençoou. É graça dele. Quer conhecer a graça de Deus? Olha para Cristo. É graça de Deus para a vida da gente. Né? Agora, quer conhecer o juízo dele? Olha para mim. Para a vida dele. Então, pensa assim, gente. Tudo de bom que a gente tem é porque Deus deu. Tá? Quando a gente pensa na roupa, na família, na casa, no emprego, na saúde para poder trabalhar, né? Poxa, Deus deu toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E a Bíblia fala que Deus, como um bom pai, sabe dar bons presentes aos seus filhos, não é isso? Muito bom. 2 Coríntios 8:5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Que legal, essa é a passagem onde Paulo está mencionando aquela igreja que ajudou o pessoal lá de Corinto, e ele está falando, olha, vamos seguir esse exemplo, porque eles não deram só do dinheiro, eles deram a si mesmos para a causa, por vocês. E esse deve ser o nosso exemplo, né? Tudo que nós somos vem de Deus, tudo que nós possuímos vem de Deus, e o fato da gente continuar vivo, o sustento vem de Deus. Se a gente parasse para pensar assim, só o ar que a gente respira já é uma bênção tão grande, né? Graças a Deus ainda não conseguiram taxar o ar. A água, a luz já tem, mas o ar ainda não, graças a Deus, né? Não fizeram essa tecnologia ainda. Não vamos falar muito alto para não dar ideia também, né? Legal, terceiro ponto aí, vamos passar. Vamos ler junto esse terceiro ponto, vamos lá. O crente pertence a Deus, porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. Eu gosto daquela história que eu já contei para vocês, eu acho muito linda. Do menino que fez um barco de madeira, lembra dessa história? O menino, ele pegou um canivetinho, pegou um pedaço de madeira e fez um barco. Ele amarrava uma cordinha, ia lá no rio, botava o barquinho e aí o rio levava o barquinho, ele puxava com a cordinha e aí ele botava de novo, aí o rio levava, só que numa dessa, quando ele botou e o barco foi, no que ele puxou a corda arrebentou e o barco foi embora. Um dia, passando na praça lá da cidade dele, tinha uma loja de brinquedos. O menino ficou muito triste por ter perdido o seu barco, mas quando ele olha lá na vitrine da loja, o que estava lá à venda? O barco, o Charo estava lá também? O barco dele estava lá à venda. Aí ele entra na loja correndo e fala, moça, esse barco é meu. Não, como barco é seu? Estou vendendo ele. Quer comprar ele? Não, moço, foi eu que fiz, eu perdi no rio. Quem me vendeu não contou essa história não. Então tá aí, ó. Quer comprar esse barco? Ah, moço, eu quero demais, eu gosto demais desse barco, foi eu que fiz, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, se você vier aqui todo dia para varrer a minha loja, para me ajudar a arrumar ela, no final do mês eu te dou o barco. A mulher que fechou, e aí todo dia o menino saía da escola, ia lá para a loja de brinquedo, pegava vassoura, varria, arrumava, tirava a pó, fez isso religiosamente todo dia daquele mês. Chegou no final do mês, o moço foi, embrulhou no papel bonito e falou, filho, parabéns, cara, você merece. Você conquistou esse barco pelo seu trabalho, você pagou por ele. A mulher começou a chorar. E aí o dono da loja falou assim, mas por que você está chorando, rapaz? Você está aí com o barco na mão? Não, eu estou chorando, porque agora esse barco é meu 2 vezes. Primeiro porque eu fiz, e segundo porque eu comprei.
Exatamente o que Deus fez com a gente, não é? Exatamente o que Deus fez. Deus é nosso dono duas vezes, porque Ele fez a gente e porque Ele comprou a gente. E é basicamente esse entendimento. O crente, eu pertenço a Deus duplamente. Por quê? Porque Deus me criou e Ele me remiu. Esse termo remir é comprar de volta. Primeiro texto, Gênesis 1, 27. Que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Alguém pode ler para mim, por favor? Gênesis 1, 27. 1, 27. Criou Deus o homem com a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher escolheram. Isso, Deus fez a raça humana, né? Sua imagem e semelhança. Não é só o homem do sexo masculino que é a imagem de Deus, né? Atos 17, 28. Vou deixar a Claudete ler, porque, né? Para não tomar vez. Atos 17, 28, Claudete. Você lê pra gente? Atos 17, 28. Agora para achar que é um negócio. Tá no celular? Essas letras pequenas, né, Claudete? Deixa eu falar um negócio para você, né? Movemos e existimos, como disseram alguns dos colegas de vocês, também somos descendência dele. Paulo está conversando com os filósofos da época e ele está trazendo uma ideia que Deus ele é maior do que o universo. E quando por Deus ser maior do que o universo está contido nele. Então, em Deus é que nós vivemos. Nós só existimos por causa dele, porque ele nos dá esse ambiente de vida. Nele nos movemos e existimos. Deus ele é a causa inicial da nossa existência. Basicamente é isso. Nós somos dele porque ele fez a gente. Se não fosse ele, nós não seríamos a consequência desta causa. Ficou muito filosófico? Às vezes dá umas viajadas assim. Legal, 1 Coríntios 6, 19 e 20, que Deus nos comprou por preço. Vamos lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai Deus do vosso corpo. Isso, ele está falando, olha, nós somos de Deus e nós fomos comprados por um alto preço. Qual foi o preço? Exatamente, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, todo o sangue dele foi dado por preço. Todas as gotas do sangue dele foi dado por preço. Então a gente precisa glorificar Deus com o nosso corpo, com aquilo que nós somos. A gente deve glorificar Deus. Tá? Por isso que a gente não fala assim, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, o corpo é meu. Ih, rapaz, você não entendeu ainda. Você já não era seu nesse sentido. E você agora menos ainda é seu. A gente não faz o que eu quero. A gente tem que fazer o que Deus quer, porque Ele comprou a gente de volta. Tá? Tiago 1:21. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia, de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Isso, então Deus usa a palavra dele para nos resgatar. Não existe salvação sem a palavra de Deus, lembra, pessoal? Lembra? A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Tá? Deus nos compra de volta. Em 1 Pedro 1, 18 a 21. Interessante que ele está definindo que foi o sangue de Jesus que foi o preço pago. É interessante que o projeto de pagar o preço antes do mundo existir, Deus já sabia de tudo, já tinha determinado. Isso é uma coisa muito legal, porque isso nos faz entender que o que Adão e Eva
fizeram não pegou Deus de surpresa, não foi uma surpresa, Deus já sabia e já tinha determinado a solução para isso. Alguns pensadores dizem, antes que Deus falasse haja luz, ele já tinha dito haja cruz. Antes mesmo do mundo ser criado. O projeto já estava feito, mas se manifestou agora. É interessante que Pedro fala que se manifestou nos últimos dias. Ele estava nos últimos dias para ir lá, imagina para nós agora, né? Então o Senhor Jesus Cristo pagou, comprou a gente de volta. E qual foi a moeda que ele usou? O sangue dele. Tudo bem, pessoal? Por isso que assim, essa teologia de que assim, a única coisa que Deus não tem é a sua fé, então você troca a sua fé pela bênção de Deus, isso é uma idiotice sem tamanho, porque assim, Deus já pagou tudo que a gente precisava, sem a gente ter feito nada. Foi porque Ele quis, porque Ele nos amou, Ele não precisava disso, né? Então, o crente pertence a Deus de duas formas, porque Deus o criou e o remiu através de Jesus Cristo. Legal? Até aí, algum problema, algum ponto, alguma pergunta? Então vamos para o quarto ponto, vamos lá todo mundo junto, vamos lá. Pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da, e agora, vamos lá, da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, da personalidade, dos recursos naturais e de tudo que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Eu acho demais esse parágrafo, porque olha quanta coisa a gente tem para administrar. A vida, porque normalmente a gente pensa mais no dinheiro, né, quando a gente pensa em administração, né? Mas olha só, a vida Deus nos dá para administrar. Por isso a gente deve preservar, cuidar bem do nosso corpo, a gente tem que cuidar bem da vida que Deus nos dá da melhor forma possível. A gente não pode ser desleixado com a vida. A vida é o maior bem de todos que Deus nos dá. As aptidões. Quando a gente fala de aptidão, a gente está falando do quê? As habilidades, o que mais? Talentos, gostos, né? Tudo isso, as nossas aptidões. Então, eu sei desenhar. Gente, quem me deu isso? Deus. Então, eu devo usar isso para a glória dele. Eu tenho uma aptidão de me comunicar com as pessoas. Quem me deu isso? Deus. Eu devo usar isso para a glória dele. Tá? Deus me deu isso pelo seu infinito amor, pela sua providência e na sua sabedoria. Tá? Então, eu sou administrador dessas aptidões, né? O que você é bom? O que você faz com prazer? Basicamente é uma forma também de... não quero dizer que eu sou bom nada, porque eu sou humilde, né? Mas tudo bem, para você não quebrar a sua humildade, o que você gosta de fazer, né? Além de dormir ou ficar em casa, essas coisas assim, né? O que você gosta de fazer na prática? Eu gosto de praticar. Qual é a sua aptidão? Eu tenho uma aptidão que eu sou bom com trabalhos manuais. Eu gosto de artesanato. Eu sou bom na matemática. Eu gosto muito de matemática. Essas aptidões, quem te deu? Foi Deus que te deu, né? Vamos usar isso para a glória dele. Deus também nos dá tempo. Legal que todo mundo tem a mesma quantidade de tempo diário. Não é verdade? Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo diário. Quanto é? 24 horas. Não sei porque alguns pensaram, né? Será que o dia muda para alguém, né? Então, 24 horas. Dentro dessas 24 horas, que é o meu dia, eu vou fazer tudo aquilo que Deus gostaria que eu fizesse nesse dia. Tudo bem? E é muito importante a administração do tempo, tá? É lógico que o tempo de vida é diferente para cada um, não é verdade? O tempo de vida é diferente. Deus sabe quanto é, nós não sabemos. Então, no tempo que se chama hoje, a gente tem que administrar da melhor forma possível, tudo bem? Deus também nos dá bens. E aqui, o que são os bens aqui que ele está falando?
Oi? Basicamente os bens materiais, basicamente, né? Que é o quê? Roupas, objetos, móveis e imóveis, tudo bem? Tudo aquilo que você tem, que você pode pegar, é um bem nesse sentido, tá? Meu óculos, a minha camisa, meu sapato, minha Bíblia, os papéis, tudo que Deus me dá, minha casa lá é bem. Tudo bem? Influência, isso é uma coisa muito legal, pessoal, que eu acho que tem muito crente dando mole. Um recurso que Deus nos dá, muito importante, é a influência. Aqui eu posso falar também, não só a questão da influência, mas a questão da amizade, por exemplo. Isso é um recurso importantíssimo que a gente tem. E se eu for sábio na utilização desse recurso, vai ser uma bênção para mim, para a igreja, para outras pessoas, né? Estava agradecendo ao Senhor esse dia pelas oportunidades que Ele já me deu de poder conversar com outras pessoas de outras igrejas, colegas, pastores, sobre a obra. E aí eles, tocados no coração por Deus, tiveram desejado, eu vou dar uma oferta aí para a obra. Ou seja, nós fomos abençoados pela atuação de Deus por uma amizade. Não é verdade? Perceberam a ideia? Então, por exemplo, eu precisava muito, estava tendo um vazamento de água lá em casa. Poxa, eu fui lá no Chico, o que está vendo aqui? Me ajuda? Ele foi lá e me ajudou. Isso é uma bênção para a minha vida. Rogério, quantas vezes também já me ajudou? Gente, isso é bênção de Deus. Agora, muito importante a gente pensar o seguinte: não só do que as pessoas podem me abençoar através disso, mas o quanto eu estou abençoando as pessoas com a influência que Deus está me dando. Então, por exemplo, eu tenho uma amizade com o Luan, a gente tem um relacionamento. O quanto eu estou sendo uma bênção para ele, o quanto eu estou influenciando ele para ficar mais perto de Jesus. O quanto que isso daqui está acontecendo, eu tenho que administrar essa relação com o meu amigo para que ele seja cada vez mais abençoado por Deus. Eu tenho decisões que eu posso tomar nessa relação que podem me afastar dele ou podem me aproximar dele. E essas decisões fazem parte dessa administração. Entenderam isso, pessoal? Isso é muito importante. E aí eu quero que você reflita o seguinte: o que você tem feito para aproximar as pessoas de você e o que você tem feito para que através dessa influência você aproxime as pessoas de Jesus? E esse é o ponto. Pô, se tu é um cara chato, um cara carrancudo, um cara metido, pô, tu não vai aproximar ninguém de Jesus mais nunca, porque tu já está afastando as pessoas de você. Tu não vai conseguir aproximar ninguém de Jesus. Percebe essa questão das influências? Então, às vezes, o fato de eu tratar minha irmã com um pouco mais de carinho, querendo tratar ela com mais respeito, é uma forma de eu administrar bem essa relação de influência. Mas o meu desejo não é que eu estou interessado pelo dinheiro dela, só por o CD, não, aquele ouro que está escondido lá embaixo do carpete, não. Eu estou interessado em a gente estar próximo, porque eu quero que ela seja cada vez mais próxima de Jesus. Se eu puder fazer para influenciar ela para isso, essa é a função de todo crente. Perceberam isso? Então pensa aqui a quantidade de pessoas que você pode influenciar. Fala, Cris.
lembra disso, pessoal, a influência é um bem administrável. Administrável, não é um troço que acontece, pessoal. Tá? É uma coisa que você tem ações e reações, que você decide. Isso é muito importante que o crente perceba. Todo crente precisa perceber que existem pessoas que ele pode influenciar, que estão dentro do raio de atuação da sua influência. Todo crente, então, tem que ter essa percepção estratégica disso. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Gente, existem pessoas que você conhece e eu não conheço. Eu, como pastor, nunca vou conseguir influenciar elas. Mas você consegue. Você consegue. Fala lá. Pastor, no casamento com a Amanda, o convite que a gente fazia era assim: vai ser muito importante vocês estarem lá com a gente nesse momento, porque vocês são importantes para a nossa família. E eu sabia que eles iam estar vendo no casamento, não era um casamento, era a palavra de Deus, que havia muita gente nunca tinha ouvido. Exatamente. E eles foram já com essa intenção: bom, se eu sou importante para eles, né, o que eles vão, o que a gente vai ver lá? E aí foi a palavra de Deus, muita gente levou de falar. Sim. E aquilo deixou com eles. Ia ser legal porque, assim, uma influência bem sucedida nesse ponto abre portas talvez não só para você, mas para outros, né? Então, por exemplo, quando fala assim, não, eu sou da Igreja Batista Memorial, a influência da igreja, pessoal, opa, peraí, você é dessa igreja, então, ó, não, tá tranquilo, pode fazer. Percebe, cristão? Ou seja, se você for correto no uso, na administração da sua influência, isso não abre portas só para você, mas abre portas para outras pessoas e principalmente, que é o que tem que estar na nossa cabeça, precisa abrir portas para o Evangelho. Gente, o Evangelho está do jeito que está na nossa cidade porque muitas pessoas fecharam as portas para o Evangelho por causa da sua má vivência, da sua má influência. Influenciaram negativamente as pessoas, mostrando o Evangelho uma coisa ruim, que ele não é. Entenderam isso? O mau uso da influência. Então, ó, esse ponto eu queria que a gente olhasse com muito carinho, porque você tem pessoas que você influencia, que eu, por exemplo, nunca vou saber. Você já tem pessoas que estão lá, você pode influenciar elas. Isso a gente tem que pensar muito pelo sorriso que a gente dá, a forma como a gente trata as pessoas. Eu lembro do irmão Flávio, tá velhinho. Poxa, como esse homem usou a influência dele. Eu queria muito um dia trazer ele para cá, mas ele já está de idade e ele não pode viajar muito, apesar de ser um homem muito forte. Mas o irmão Flávio, cara, ele me influenciou profundamente. Ô jovem, eu vou lá na tua casa para você ir no morro comigo, fazer evangelismo. Cara, ele ia lá em casa. Até o dia que falou, jovem, hoje não vai ser eu que vou falar, não, é você. Mas irmão, não prepare não, você vai falar, você lê a Bíblia, tem Bíblia, vai ler, então compartilha o que você sabe. E aquilo me marcou assim, de uma forma tão legal. Quanto a gente está usando a nossa influência para os nossos sobrinhos, né? Para os nossos primos, nossos parentes, nossos amigos, quanto a gente está influenciando eles. Ou será que nós estamos sendo influenciados? E aí a frase que eu gosto é aquela: quem tem mais convicção influencia o outro. É matemática isso. Quem tem mais convicção da sua opinião influencia o outro. Não é verdade? Então, ó, nós somos administradores da influência. Somos administradores também das oportunidades. Então, por exemplo, a Elane tinha a oportunidade de fazer um chá de bebê. Essa é uma oportunidade. Vou usar essa oportunidade para não fazer nada, para não influenciar ninguém, para não falar de Deus para ninguém. Ou vou usar essa oportunidade para convidar um monte, para poder falar um monte. Pô, eu quero usar essa oportunidade da melhor forma possível. E, gente, nós temos tantas oportunidades de fazer tanta coisa, de ser tanta coisa. São oportunidades. Então, chegamos aqui na igreja, temos aí um jovem aqui com a gente. Pô, eu tenho aqui a oportunidade de fazer esse momento se tornar um momento legal. Pô, vamos conversar, cara, vamos aproveitar essa oportunidade aqui, vamos fazer alguma coisa junto. Oportunidade, né?
nós também temos uma personalidade. Como que a gente tem usado a nossa personalidade? Quando eu falo da personalidade, eu estou pensando naquilo que é você como você. Então, eu sou diferente do Lira. Eu tenho uma personalidade bem diferente, né? E o Lira tem a personalidade dele. Primeiro, as nossas personalidades, mesmo que sejam diferentes, em Cristo nos unem. E Deus vai usar essa diferença das personalidades para o corpo crescer. Certo? É quando o todo se torna maior do que a soma de suas partes. A igreja é assim também. Tá? Então, assim, a minha personalidade é assim. A do Lira é desse jeito, do irmão Joel é do jeito dele. Como que eu estou usando eu, como o Charles é? Não existe outro Charles. Né? Vai vir dois meninos ou duas meninas aí, lá do Moisés, da Natália. Ou um e outro. Isso. Eles vão ser gêmeos. Essas crianças vão ser gêmeos. Mesmo que fossem univitelinos, iguaizinhos, idênticos, mas um ia ser um e outro ia ser outro. A personalidade deles ia ser diferente. Então, quando eu penso assim, pô, Deus me deu uma personalidade que é só minha. Deus te deu uma personalidade que é só sua. Por mais que você seja parecido, de repente, com seu irmão, com seu pai, com algum... Por mais que você tenha ideias parecidas com alguém, você é só você. Deus te deu isso. E você tem que administrar isso, para a glória dele. Isso é muito legal, porque às vezes o adolescente passa por aqueles complexos de inferioridade, passa aquelas crises existenciais. A gente pode dizer, cara, você só tem você é uma peça única, você é raríssimo, só tem você na face da terra. Então você tem muito valor para Deus e para o mundo, né? Deus nos dá também recursos naturais. Quando a gente fala de ecologia, o crente ele precisava ser o maior ecologista de todos. A gente não faz as coisas por egoísmo, porque eu quero viver, porque a terra, porque eu quero que a terra... Não, eu cuido da terra porque Deus me deu para administrar, eu quero administrá-la bem. Os recursos naturais, Deus nos deu, então a gente precisa cuidar bem deles. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tudo o que Deus lhe confia. Então, se sobrou alguma coisa, também esse resto é Deus que te deu. É de Deus e Ele que deu. Tá bom? Deus nos confia isso. Em amor, por providência, ou seja, antes mesmo da gente pedir, Ele já providenciou. E em sabedoria. Essa questão da sabedoria, ela envolve também o seguinte. Significa que Deus te deu na medida certa. Certo? Essa ideia da sabedoria. Deus te deu as coisas na medida certa. E você precisa administrar isso. Lembra lá em 1 Coríntios, diz que até o sofrimento vem na medida certa. Não é? Que Deus é fiel e não permitirá que sejam provados acima das vossas forças. Até o sofrimento, Deus dá em sabedoria. Não deixa passar do ponto. Amém? Vamos para o próximo ponto, que é o quinto. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Cabe ao crente o dever de viver. Vamos lá. Cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o evangelho que recebeu de Deus. Vamos lá. Romanos 1,14. Então, o evangelho ele é um bem, é um patrimônio do Senhor dado à igreja. Tudo bem? Esse conhecimento, essa vida, essa esperança, essa certeza, tudo esse bem, esse patrimônio da igreja, não pode ficar só para ela, ele precisa ser compartilhado. Romanos 1,14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Legal, Paulo falando, olha, desse evangelho, eu sempre vou me sentir um devedor. Eu devo ao mundo isso daí, eu tenho que contar para eles isso daí.
esse bem, isso é uma coisa legal. Deus, ele concede à igreja, mas o desejo dele é que ele seja concedido ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um bem que Deus quer que chegue ao mundo todo, o Evangelho. Então eu tenho que sempre me considerar devedor disso. Tudo bem? 1 Coríntios 9,16. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Muito legal essa perspectiva de Paulo. Nossa, fui lá, preguei, fiz evangelismo, nossa, como eu sou bom. Cara, não é bom nada, rapaz, você é devedor ainda. Nossa, eu gastei minha vida toda para o Evangelho. Mas, cara, essa é a tua obrigação. Você ainda está devendo. Você tem 4 vidas ainda pregando o Evangelho. Cara, o mínimo que a gente pode fazer. A gente tem que entender isso. Cara, eu não tenho que me gloriar. Olha, eu fiz o que Deus mandou fazer. Eu sou um servo inútil. Lembra da história do servo inútil? Que Jesus contou? Porque fez só o que era para fazer mesmo. Né? Filipenses 2,16. Eu tenho uma palavra da vida para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar. Pode. Que não foi em vão corri, nem em vão trabalhei. Isso, nosso trabalho, pela palavra de Deus, ele sempre vai ser algo que até na eternidade a gente vai lembrar. Isso é muito legal, né? Agora, o problema é aquela galera que chega lá no céu, não tem nenhuma história para contar, né? Fez nada para o Evangelho, fez nada para Jesus, fez nada para o reino de Deus. Agora vai ser legal. Pô, lembra aquela vez que a gente fez aquele evangelismo, pô, viajamos para tal lugar, fizemos lá evangelismo, essas histórias a gente até na eternidade a gente vai poder contar. Próximo ponto. Então, cabe ao crente compartilhar o Evangelho. O Evangelho é um bem que Deus nos deu. Próximo ponto. Vamos ler juntos. Vamos lá. As Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes de dízimos e ofertas ao sábio. Por isso que a gente no culto a gente fala, pessoal, esse negócio de dar dízimo e oferta, isso é privilégio dos salvos. Tem muita igreja que não gosta de falar isso. Porque quer o que quer. Mas Deus determinou que a sua obra vai ser mantida por quem? Pelas ofertas daqueles que foram alcançados por ela. É justo isso? É justo isso? Gente, é interessante essa discussão, porque existem alguns deputados, inclusive são deputados que alguns crentes elegeram, que eles estão trabalhando para que as igrejas sejam taxadas no imposto de renda. Isso é um grande absurdo, porque a igreja ela serve para o bem do Estado, ela faz coisas que beneficiam o Estado e não cobra nada do Estado. Não é verdade? Por exemplo, o Estado já tem o seu quinhão da sociedade e não devolve para ela aquilo que a gente investe. Eles ainda querem pegar daquele que investe na sociedade, né? Agora é interessante o argumento que alguns são contrários a essa proposta, e eu sou contrário também. Acho que a igreja não deve ser, não deve pagar imposto para fazer o bem para a comunidade. E o argumento é muito legal, porque eles falam assim, ó, aquele senhor lá deu uma fortuna para a igreja. Mas sabe por que ele fez isso? Porque o filho dele estava nas drogas, estava morrendo, estava jurado pelo traficante. O pastor foi lá na casa lá, livrou ele. Deus usou o pastor para livrar o filho do cara do traficante, e agora ele aceitou o evangelho e está fora das drogas. Eu pergunto para você, esse pai deu 5 mil reais lá, isso foi muito ou foi pouco? Para o pai não foi nada. O meu filho está de volta, graças à obra de Deus manifestada através do amor da igreja.
Se eu pudesse, eu dava muito mais. Então, esse é o raciocínio. Poxa, o meu casamento estava destruído. Aí foi o pessoal lá, fez uma visita lá, o pastor foi lá, fez aconselhamento, eu voltei com a minha esposa. Isso não tem preço, pessoal. Então eu vou investir mesmo nessa obra. Porque eu quero que outros sejam beneficiados assim como eu fui. Essa é a ideia, pessoal. Tá? Deus nos abençoa e Ele determinou que aqueles que foram abençoados por Ele devem ajudar no sustento dessa obra. A igreja tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem suas responsabilidades. Tem uma equipe de homens que se preocupam só com as pessoas da igreja. Então, vamos lá. Gênesis 14, 20. Fala, irmão. É voluntário. Então, se a pessoa ganha o salário e o imposto já está taxado no salário da pessoa, aquilo que ela está dando para ele, se for descontado a ele, seria lugar. Sobre taxa, exatamente. Taxa sobre taxa, exatamente. Isso já ocorre em outras coisas, né? Mas esse seria muito escandaloso, ou seja, o Estado ainda está cobrando para que aquele grupo beneficie ele, né? Então, é injusto. Gênesis 14, 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu o dízimo de tudo. Isso, voltando então à passagem de Melquisedeque, antes mesmo da lei, Abraão foi lá. É interessante, Melquisedeque nem pediu, dá dízimo aí, ó. Ele foi lá e deu, liberalmente, abertamente, foi lá que pediu. Levítico 27, 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então é legal que ele falou, olha, se você é um agricultor, isso tudo que Deus está te dando através da terra não é dinheiro, mas isso vale muito. Teu sustento vem disso. Dê dízimo disso também. Inclusive o Pentecostes, a festa do Pentecostes, era uma festa agrícola, nesse sentido. Era uma festa que as pessoas traziam os primeiros frutos para agradecer a Deus pela bênção da produtividade. Tá? A festa do Pentecostes era isso. Hoje em dia, quando a gente fala de pentecostal, muda um pouco o sentido por causa do Novo Testamento de Atos capítulo 2. Mas é bom lembrar que era uma festa do início da colheita. Por isso também estava todo mundo lá, agradecendo a Deus pela colheita. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é uma promessa, aí um princípio importante. Deus vai te abençoar. Honra ao Senhor com as primícias da tua renda e com todos os seus bens. E Deus vai te abençoar abundantemente. Malaquias 3, de 8 a 12. Texto, a passagem mais conhecida sobre esse tema, né? Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão roubando. E aí ele pergunta: como é que roubamos? Nos vizinhos nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. São todos está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja ninguém em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante porque essa passagem muita gente não só pega aquele versículo 10, ao trazer todos os dízimos à casa do tesouro, mas é legal no final dele, porque Deus, quando ele está falando, poxa, traz os dízimos, ele não está pensando nele, no sustento dele, mas ele está pensando na bênção do povo e ele está pensando em missões. Perceberam a passagem missionária aí nesse texto? Qual é a parte missionária do texto? Qual é a parte
missionário do texto? Todas as nações Isso. chamarão bem-aventurado. Isso, ou seja, os outros povos vão ver como esse povo é abençoado e vão glorificar a Deus. Essa é a minha tristeza para o povo judeu. Todo mundo sabe que o judeu é um povo que tem dinheiro, não é verdade? E aí as pessoas chegam para os judeus e falam assim, cara, por que vocês têm tanto dinheiro? Normalmente o que o pessoal fala? Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir isso. Porque a gente é muito trabalhador. Porque a gente é unido. Porque a gente... Cara, era para ele dar outra resposta. Era para ele falar o quê? Porque o Senhor Todo-Poderoso é conosco. Ele nos dá força, sustento e prosperidade. Essa é a razão de Deus falar para a gente entregar dízimos e ofertas. Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer que o nosso vizinho olhe. Por que meu vizinho é tão abençoado? Para você dizer, sabe por que eu sou abençoado? Porque eu sirvo um Deus que é vivo e verdadeiro, que me abençoa. É para isso. Os dízimos e ofertas, Deus não está pensando neles, pessoal. Ele está pensando assim, ó, vai ter mantimento na minha casa, para sustento das pessoas que estão trabalhando, para ajudar aqueles que necessitam. Mas eu não estou pensando só na minha casa, eu não estou pensando só em mim. Eu estou pensando que essa bênção atinge a sua família e atinge o seu vizinho, as outras nações. E aqui uma coisa importante, o termo que está nas Escrituras para aquele que não entrega o dízimo é o quê, pessoal? Qual que é o termo que Deus usou? É roubo. É roubo. Né? É roubo. Deus falou para dar. Você não quer dar? Se o dinheiro é dele, ele falou para ele, é igual assim. Você já viu uma história dessa? O empresário tinha uma padaria. Ele fez o caixa do dia, deu para o office boy, olha, vai lá no banco, deposita para mim esse movimento aqui. O office boy pega o dinheiro. De quem é aquele dinheiro? É do office boy? Isso. Aí ele pega, o office boy pega. Eu não vou depositar esse dinheiro, eu vou comprar figurinha da Copa. Vai na banca, quanto tu tem aí? Quanto de figurinha? 200 pacotinhos, desce. Qual que é o nome disso, pessoal? Então, se a gente chega na conclusão, como a Bíblia nos ensinou, que tudo é de Deus, e o dízimo ele quer para ele, é dele, e ele fala, pega e deposita lá. Se eu pego e não deposito e faço o que eu quero, qual é o nome disso? É roubo, galera. É a mesma, dessa história que eu contei, é a mesma coisa. Ele fala, menino, pega e deposita no banco. Deus está falando, pega e deposita na minha obra, na minha casa. Aí você quer, não, vou comprar de figurinha. Deus falou para você fazer isso? Falou, deposita lá, na minha casa. Entendeu? Gente, a ilustração ela é a mesma. Ela é a mesma. Quem não faz isso rouba a Deus. Tudo bem? Estava conversando com o Pimenta uma vez. Pimenta é o nosso irmão aqui, né? Ele falou, não, mas o pastor falou que se rouba a Deus, mas não é um roubo, porque para roubar tem que ser mediante arma de fogo. Ele foi para a lei, né? Eu falei, não, rapaz, sabe qual é a questão? Esse termo que você está falando do furto e do roubo, essa diferença foi uma diferenciação que foi feita posterior à Escritura. Então a Escritura usou o termo que estava lá, que era o termo mais correto, que era roubo. Nós que está categorizamos depois como roubo, furto. Né? No final você errou do mesmo jeito. Então, aí ele, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, essa Escritura é muito anterior à criação do Código Penal brasileiro, né? Outro texto, Mateus 23, 26. Fariseu disseram, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então é interessante aqui, esse texto de Mateus, gostaria de ler ele com... Interessante essa questão do interior, que é o que o Senhor Jesus Cristo está tentando tratar aqui. Eu acho legal essa passagem porque é o seguinte, o dízimo ele pode ser uma coisa absolutamente exterior
e não ter valor nenhum para Deus. Ou seja, não é isso que Deus quer. Olha, eu fui lá, paguei. Tem gente que fala isso, pagar o dia, não sei, eu ouviram isso, eu fui lá, paguei, não é nada de pagar, você está devolvendo, está entregando. E é isso que ele está falando, cara, é muito farisaísmo, se a gente entregar o nosso dízimo sem estar com o coração, porque sem agradecer a Deus, ser obrigado. É isso que ele está falando, cara, é isso, o cara deixa o exterior tão bonito, mas o interior. Você lembra Jesus avaliando o dízimo? Lembra Jesus avaliando o dízimo? Ó, aquela viúva deu mais. O que o senhor está falando, senhor? Aquela viúva deu mais. Quem deu mais, senhor? Deu uma moedinha, quase um valor, de menor valor ela deu. Ela deu mais. Porque o nosso Senhor, ele era onipresente, onisciente. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele sabia quanto todo mundo tinha na conta bancária. Né? Cara, ela zerou a conta e deu tudo. Os outros não, pegaram lá um pedaço do que estava sobrando e lá, encheram lá. É interessante essa ideia da casa do tesouro. Era um compartimento que tinha no templo, que tinha uma boca metálica, e essa boca levava até um cofre, uma sala de cofre. Então essa boca metálica ela fazia barulho, né? Quando você virava as moedas ali, não havia papel, tá, pessoal? Só para lembrar isso, papel moeda ele foi uma criação muito posterior. O dinheiro mesmo era moeda, tá? E o metal da moeda também trazia valor a ela, tá? Então se era uma moeda de ouro, valia mais, se era de cobre, se era de outras, o níquel só vai aparecer depois, tá, pessoal? Então se era aquela moedinha de cobre, ela botou duas, quase não fazia barulho do metal. Agora tinha galera que já vinha trazer aquelas moedas e trazer nossa, esse cara é abençoado. E Jesus falou, não, a mulher deu mais. Ela deu mais. Deu tudo que tinha. Até hoje eu fico pensando, como é que ela conseguiu aqueles 2 cobrinhos, né? Será que ela fez para ter aquelas 2 moedas de cobre? Porque a viúva, né? Já pararam para refletir sobre isso? Não era fruto do salário dela. Eu fico imaginando, possivelmente aquela mulher viúva ganhou de alguém aquilo. Já pararam para refletir sobre isso? Ela não trabalhou o dia e ganhou. Dificilmente, porque a viúva, por causa da questão de idade, ela vivia de donativo de um filho, de algum parente que cuidava dela, alguém. Possivelmente aquele dinheiro ela ganhou. Ela pegou o que ela ganhou. Muito legal isso, né? Vale a pena a gente pensar nisso daí. Tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter é que a questão do nosso dízimo não seja só uma coisa exterior, tá, pessoal? O nosso coração tem que estar junto nisso daí, tá bom? E aí, a última parte, né? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Devem eles quem? Os crentes, tá? Os cristãos, vamos lá? Devem eles trazer à igreja sua contribuição sistemática e proporcional com alegria e liberalidade para sustento do ministério, das obras de evangelização, beneficência e outros. Aqui é interessante, a nossa contribuição tem que ser sistemática e proporcional. O que significa sistemática? Oi? Isso, não troço. Hoje eu vou dar meu dízimo. Chuva, né? Agora vamos fazer uma comemoração. Não, é sistemática. Todo mês eu estou dando. Eu recebi, ou semanalmente, eu recebi. E proporcional. O que é proporcional? Recebi muito, dou muito. Recebi pouquinho, dou pouquinho. É proporcional. Gente, é tão justo isso. Não é verdade? É extremamente justo esse tipo de coisa que Deus fez. Ou seja, eu fui lá, trabalhei mais, Deus me abençoou mais, então eu vou agradecer mais.
Deus foi lá, não quis me dar tanto esse mês aqui, ou essa semana, porque Ele sabe o que está fazendo, então eu vou contribuir proporcionalmente. Seria injusto se eu ganhasse menos e eu tivesse que dar a mesma coisa, né? Se o meu dízimo fosse igual ao do Luan, gente, eu ia estar lascado, porque é muito. Entendeu? Então, assim, estamos juntos nessa daí, né? Estamos juntos. Então, ó, pensa nisso, é proporcional, é sistemático e proporcional, ou seja, é uma coisa constante. Recebi, abençoei, não recebi, tranquilo, tá? Para o sustento do que, pessoal? Do ministério. O que é o sustento do ministério, pessoal? O que é o sustento do ministério? A igreja, a manutenção dos obreiros que trabalham, dos serviços que são prestados, né? Tudo isso daí é sustento do ministério, tá? A igreja precisa comprar um projetor para o ministério. A gente tem que sair da onde? Do dinheiro da igreja, tá? A gente deu um curso ontem, foi um investimento. Alguns irmãos quiseram ajudar, glória a Deus, tranquilo, mas não foi cobrado, a ideia não era cobrar, tá? Quem que deve sustentar isso? A igreja, tá? As obras de evangelização, o que é? Missões. Pô, vamos comprar a Bíblia, pessoal, né? Tudo deve sair dos dízimos e das ofertas. Beneficência. Pô, ficamos sabendo que o irmão lá está passando uma dificuldade, ou o meu vizinho, e eu não tenho condição de ajudar. Igreja, vocês podem ajudar o meu vizinho? Porque eu não tenho, tudo que eu podia eu já fiz. Mas ele ainda precisa, a igreja vai ajudar ele. Vamos ajudar ali. A irmã viúva que tem dificuldade, né? Então, beneficência e qualquer outra coisa. Vamos lá, Atos 11, 27 a 30. E aí, estamos acabando já, pessoal. Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Atos, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé. Muito legal, né? Um profeta, o mistério essa questão, falou que haveria uma fome sobre o mundo todo. E é interessante porque o autor de Atos, quem é o autor de Atos? Lucas. Ele diz, isso realmente aconteceu quando? Na época de Cláudio, imperador Cláudio, veio essa fome realmente sobre a terra. E o que a igreja fez? Sabendo que isso ia acontecer, então, vamos ajudar o pessoal lá do Judéia. Pô, a gente tem mais aqui, vamos ajudar. E realmente aconteceu. Eles pegaram essa oferta, deram para Barnabé e Paulo foi lá e Barnabé deram para a igreja. Né? Isso é muito legal, pessoal. Isso é muito lindo. 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galiléia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando, para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Muito legal. Aí basicamente essa dinâmica, o pessoal, gente, eu vou falar para vocês o que eu falei, que eu falo para todo mundo, no dia que vocês se reúnem, que é o primeiro dia da semana, domingo, façam as coletas aí, para quando eu chegar, o pessoal não ficar constrangido de fazer a coleta. Isso acontece muito nesses dias. Gente, estamos recebendo um missionário aqui, vamos levantar uma oferta para o missionário, gente. Para não acontecer isso. Aí em algum momento a gente vai fazer, tá, pessoal? Se o cara estiver precisando, a gente vai fazer. Mas Paulo está falando, não procura não fazer isso, já que vocês já sabem que vocês vão fazer essa oferta, quando tiver o primeiro dia, vocês já vão juntando, para não fazer coleta quando chegar, para não constranger ninguém. Legal isso, né?
E aí foi o que aconteceu. 2 Coríntios 8, de 1 a 15, aí eu preciso uma leitura bem dinâmica. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada em Cristo na Macedônia. Com muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e as suas profundas pobreza abundaram em riqueza da sua generosidade. E que dou os testemunhos de que, segundo suas posses, e ainda assim pelas suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem da serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos fizeram ao Senhor e a nós com a vontade de Deus. De maneira que exortamos a ti que, assim como temos começado, assim também completassem por vós ainda esta graça. Ora, assim como tendais em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todos os erros de vosso amor para conosco, vejo que também esta graça também. Não digo isso como plano, mas para provar, mediante os erros de outros, a sinceridade de vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fossem enriquecidos. E nisto dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós que primeiro começados, desde o ano passado, não só a participar, mas também a querer. Agora, pois, levai a ter uma obra, para que, assim como houve a prontidão do querer, haja também de cumprir segundo o tempo. Porque, se para a prontidão de vontade é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois digo isso não para que haja amigo para outros e eu perco para vós, mas para que haja igualdade, suprindo, nesse tempo presente, na vossa abundância a falta dos outros, para que também a abundância deles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, ao que muito colheu, não sobrou, e ao que pouco colheu, não faltou. Legal, essa dinâmica das finanças das pessoas, da bênção da pessoa. Eu sou um crente, eu tenho muito dinheiro. E aí eu olho meu irmão passando necessidade. Não, pô. Se eu colhi muito e ele colheu pouco, eu vou abençoar ele de forma que eu não vou sobreviver. Deus não gosta muito de sobra. A gente já viu isso no passado, né? Até o cesto de pão ele mandou recolher, né? Sobrou para mim, mas está faltando para ele. Não, a minha sobra é o que está faltando para ele. Gente, é bom lembrar que alguns grupos aí filantrópicos secretos estão fazendo, de um beneficiar o outro, estão copiando da igreja. Era para a igreja fazer isso. Um abençoar o outro, para todo mundo. Tá bem. Essa é a direção de Deus para nós. E por último, Filipenses 4, de 10 a 18. Ora, muito me regozijei do Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Mas digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou incluído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizesse bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dar, mas procuro fruto que aumente a vossa sombra. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Depois que recebi de Epafrodito, o que dá, vossa parte me foi enviado, cheio de suavidade e sacrifício agradável que é prazível a Deus. Isso, aí lê o 19, por favor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Legal, então ele está falando, ó, vocês abençoaram, isso foi bom, deu crédito para vocês, obrigado, Cris, e Deus vai suprir.
E é legal também em que contexto está eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Gente, eu estou passando por dificuldade, estou tendo que apertar o cinto, eu posso. Eu vou vencer isso daí, porque eu posso todas essas circunstâncias, porque Deus me fortalece. Eu estou rico, vou cair, vai subir minha cabeça, eu vou perder a fé, vou virar bandido, vou sair da igreja. Não, eu vou estar contente também se Deus me der mais. Eu posso ter mais, porque Deus me fortalece. Não vai subir a minha cabeça, não. Posso estar bem, como eu posso ter pouco, eu posso tudo. Posso todas essas passagens da vida, porque Deus me fortalece. Muda, né? A forma como o pessoal tem usado nessa passagem. Pessoal, eu botei uma frase aí no finalzinho. Como é que a gente está vivendo, né? A gente tem uma vida de mordomia ou é um mordomo da vida, né? Essa diferença aí. Uma vida de mordomia ou é um mordomo da vida? Tem gente que é pobre e ainda assim é pão duro. Não é verdade? Tem gente que é pobre e ainda assim faz as coisas erradas com dinheiro. Tem gente que fala, assim, eu sou tão pobre, eu não posso fazer nada. Ninguém é tão pobre que não tem o que compartilhar. Não é verdade? E também se eu tenho muito, Deus está me abençoando, o que eu estou fazendo? De repente eu não tenho muitos bens, mas eu tenho muitos talentos, muitas aptidões. De repente eu não tenho muito dinheiro, mas eu conheço muita gente. Eu tenho muitos relacionamentos, eu posso influenciar muita gente. Gente, vamos usar tudo que Deus nos deu. Quem nós somos, a minha personalidade e o que temos, tudo ao nosso redor, vamos usar isso para a glória de Deus. E aquela passagem lá de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Vamos usar aí o que a gente tem, gente. Olha, a gente tem tanto projeto como igreja. Vamos tirar esses projetos do papel, pessoal. Vamos tirar isso do papel. Construir esse tempo vai ser uma bênção na nossa comunidade. Não só para nós, para os nossos vizinhos, para a cidade, vai ser uma bênção isso daí. Vamos tirar o escorpião do bolso. Gente, olha, vamos usar a nossa influência para falar do Evangelho para as pessoas. Tem tanto projeto, a gente quer comprar a Bíblia, dar uma Bíblia para cada lar aqui em Serra Negra, como isso vai ser uma bênção para essa cidade. Satanás não quer que as pessoas tenham Bíblia. Concordam comigo? Ele quer. Tu acha que ele quer que todo mundo tenha uma Bíblia? Aquela que não volta vazia? Tu acha que ele quer? Ele não quer. E a gente quer dar uma Bíblia, mas a gente precisa de recursos. Tem mais missionários precisando de ajuda, pessoal. Uma igreja, fiquei sabendo, cortou o sustento do pastor Pedro. E a gente não vai fazer nada em relação a isso. Tem mais missionários, os caras estão indo sem sustento completo. O missionário André não tem o sustento completo. Ele foi e está lá. Está lá trabalhando. E a gente não vai fazer nada. Tudo isso a gente tem que pensar, pessoal. Monte Alegre, fui lá quarta-feira, desafios grandes para nós. Oficialmente a congregação, pela convenção agora, é nossa responsabilidade. Está parado o trabalho lá. E aí, não vamos fazer nada? E aí, vamos? Então, vamos pedir para que Deus possa estar tocando nosso coração. Gente, vamos pensar o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode administrar melhor. E eu não estou falando só de dinheiro, vocês estão entendendo? Não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo que Deus nos dá. Tudo bem? Vamos orar por isso? Quero agradecer também os irmãos aí durante esse tempo. Os irmãos, nós tivemos muitas interrupções na aula, né? Na sequência. Mas vamos orar ao Senhor. Vou pedir para que dois irmãos possam agradecer ao Senhor tudo que a gente tem, que Deus nos dá, e pedir sabedoria também no uso dos recursos que Ele nos concede, para que a igreja do Senhor cresça e o evangelho dele se expanda. Dois irmãos que sintam desejo, orem nesse momento. Senhor, nosso Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor por ser nos dado. Nós sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, Pai, da glória que o Senhor nos dá, sustento, cuidado, Senhor, de nosso coração.
Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã tão especial, Senhor Jesus, que tivemos de aprendizado, Senhor Jesus, e acima de tudo, Pai, que o Senhor também nos guie, Senhor, nos sentidos e nos caminhos que o Senhor nos mostrou na manhã de hoje, Pai, por todo esse período falando sobre finanças, Senhor. Sabemos que tudo lhe pertence, Pai, e com todo o amor que o Senhor tem por nós, Pai, devemos, Pai, controlar ele da melhor maneira possível. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor investiu em nós, Pai. Nesse sentido, também te pedimos, te louvamos pela vida do pastor Charles, que durante esse período também se dedicou, Senhor Jesus, e foi utilizado por Ti, Pai, para nos ensinar, Pai. Tenhamos também, Senhor Jesus, mais um momento de louvor também, e logo mais à noite, Senhor, prestemos um culto sincero a Ti, Pai. Senhor, mais uma vez, cresça que nós diminuamos, Senhor Jesus, cada dia mais. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão.